O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos nos assentar, por favor? Nós estamos celebrando o 21º domingo do tempo comum, e hoje Jesus faz uma pergunta a nós. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós achamos que ele está fazendo a pergunta só àquele grupo dos 12. Pensamos que ele fez só para eles, né? Mas não, é para nós. Jesus primeiro pergunta a eles: quem dizem os homens que eu sou? Uma pesquisa de opinião. O que estão dizendo aí para mim? O que as pessoas dizem? O que as pesquisas dizem sobre mim, né? Mas aí quando eles respondem, Jesus pergunta para eles: e vocês agora? Vocês que convivem comigo, vocês 12 e a minha pequena comunidade, o que vocês dizem de mim? Para vocês, quem eu sou? E aí Jesus hoje vem e diz: e para vocês que estão aqui hoje, nessa igreja, essa comunidade orante, para vocês quem eu sou? Então hoje Jesus está perguntando para nós quem é Jesus. Só que eu não quero aquela resposta do catecismo que você aprendeu na catequese, aquela resposta de livros ou de uma pregação que você já sabe de cor e salteado. Não, você precisa de procurar essa resposta, essa pergunta no coração, lá no fundo do seu coração. Se nós fôssemos levantar hipóteses, né, para as pessoas, para o mundo, quem é Jesus, nós poderíamos até elencar para grupos, né? Talvez para os jovens, Jesus representa uma novidade, a contestação, isso chama a atenção dos jovens. Talvez para a grande massa, Jesus é o libertador, é o grande revolucionário de toda a história. Talvez para nós que estamos aqui hoje na missa, né, Jesus é o motivo da festa, a missa é uma festa, por isso estamos aqui. Jesus é a fonte da nossa verdadeira alegria, mas Jesus também é aquele que nós vamos quando nós estamos em apuros, né? E para muitas pessoas, Jesus é o último recurso. Quando a gente não tem mais a quem recorrer, quando não tem mais para quem pedir socorro, nos resta olhar e ver que só Ele é o que pode nos auxiliar naquele momento. Para muitas pessoas é assim. Então, independente de todos esses e tantos outros fatores, é interessante a gente lembrar que a nossa história está tão marcada por Ele, a nossa vida é tão marcada por Jesus, e cada um aqui tem uma história, tem um momento da vida que pode dizer: olha, nesse ou naquele momento Jesus falou alto no meu coração dessa forma ou daquela forma, falou alto no meu coração dessa história ou daquela história. Pequenas coisas que Jesus falou para nós. Só que hoje Jesus quer nos fazer mais uma pergunta ainda. Não uma pergunta: quem é Jesus para nós, para toda a comunidade, mas individualmente: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Que pode ser diferente de quem é Jesus para a pessoa que está sentado do teu lado, né? Então a pergunta hoje é para você, pessoalmente: quem é Jesus para você? Ele é o teu Senhor, mas Ele é sempre teu Senhor e Salvador? Ou Ele é só teu Senhor quando está dando tudo bem na tua vida? Ou Jesus seria para você um banqueiro, né? Quando você tem que resgatar alguma coisa, que sacar alguma coisa, que suprir alguma necessidade, então você vai até Ele. Ou Ele seria um refúgio, quando você precisa se sentir protegido, você vai até Ele. Ou Jesus seria só um modismo passageiro? Para muitas pessoas é aquele famoso fogo de palha, né? Tem gente que tem uma experiência com Deus e aquilo acende rapidamente como fogo de palha, mas também apaga rapidamente.
pessoa faz um retiro, uma experiência de oração, e naquela semana ele quer mudar o mundo inteiro, ele quer consertar tudo, mudar tudo e todos. 1 semana, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 meses, ele já não quer mais nada com nada. É fogo de palha, acendeu muito rápido e apagou muito rápido também. Ou Jesus para você é a sua razão de ser, é a razão do seu viver, ou é o remédio, ou mais do que remédio, Jesus é a cura para a sua vida. Ou será que Jesus para você é um astro pop, e a igreja então seria o seu palco? Ou será que de verdade Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Você tem que responder isso, porque hoje Jesus volta a nos perguntar: quem dizem os homens que eu sou? Muitos homens estão dizendo por aí que Jesus é apenas um milagreiro. Tem muitas pessoas que apresentam Jesus só isso, um fazedor de milagres, só isso. Ele serve só para fazer milagre. Então quando nós queremos um milagre, nós vamos até Ele, depois a gente esquece. Não interessa o que Ele ensina, o que Ele prega, o que Ele nos ensina, o chamado que Ele nos tem do nosso comportamento, não. É só para nos fornecer milagre. Muitas pessoas apresentam Jesus assim. Outros apresentam Jesus que é um rei triunfante. Ele é muito lindo, muito belo, muito bonito, mas eu não consigo chegar muito perto dele. Ele tem que ficar distante, lá longe de mim. Eu não consigo me aproximar. Muitas pessoas apresentam Jesus assim. Outras pessoas apresentam Jesus psicólogo. Quando você quer um conselho, você vai lá pedir para ele. Recebeu o conselho, eu já não preciso mais. Já tenho aquela orientação, já sei o que eu vou fazer. Eu só vou voltar quando eu tiver uma nova sessão de terapia. Quando eu precisar mais uma vez de falar com ele. Fora daquilo, eu vou esquecer que Ele existe na minha vida. Outras pessoas acham que Jesus, Ele vai coordenar tudo na minha vida, né? Ele vai me dizer onde é que eu devo aplicar isso, aplicar aquilo, resgatar isso, resgatar aquilo. Ele vai dizer tudo certinho, tudo coordenadinho, e eu vou ser como um robozinho fazendo tudo o que Ele quer. Mas na verdade eu não vou fazer. Eu esqueço de fazer a minha parte, porque jogo para Ele aquilo que é responsabilidade minha. Então, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para as outras pessoas? Essa revolução que Ele quer fazer na tua vida, Ele tem feito ou não? Porque muitas vezes aquilo que é responsabilidade nossa, nós jogamos para Ele. Não, é Jesus que vai fazer. Mas se eu não fizer a minha parte, Ele não tem como fazer a dele. Ele até quer, mas Ele não vai fazer. Nas bodas de Caná, Ele transformou água em vinho, mas as pessoas tiveram que encher as talhas de água. Às vezes nós queremos que a água seja transformada em vinho, mas as talhas são vazias, e a gente diz: Jesus não vai encher. Não, é você que tem que encher. E nós não fazemos muitas vezes a nossa parte. Então entenda, gente, não é fácil descrever Jesus. Você pode ter todas as teorias, você pode ter ouvido tantas pregações e ter na ponta da língua quem é Jesus, mas não é fácil descrever. São João diz isso, que o que está na Bíblia não é tudo aquilo que Jesus fez. Jesus fez muito mais coisas. Só que aqui só está um pouco. Não caberia em todos os livros todas as obras de Jesus. Então só foi nos revelado algumas coisinhas. Ele é muito mais do que isso. Muito mais. Então é difícil a gente descrever quem é Jesus. Porém nós precisamos deixar claro na mente e no coração nosso e de todos de verdade quem é esse Jesus. Para a gente descobrir quem é Jesus, nós precisamos de entender quem foi esse Jesus histórico. Quem foi Jesus de Nazaré? Onde Ele nasceu? Como Ele viveu? Como era a sua família? Como era o seu comportamento dele com as pessoas? Como Ele era um instrutor daquelas pessoas? Como Ele instruía aquela comunidade? Onde e como Ele ensinava? Não apenas o que Ele falava, mas os gestos que Ele tinha. Exemplo, Jesus esperava que as pessoas fossem até Ele, ou Ele ia até as pessoas? É por isso que a igreja hoje está falando muito da igreja em saída, de nós sermos missionários, de incentivarmos as visitas, né? De fortalecermos as novenas, os encontros em pequenas comunidades, porque Jesus não ficava parado esperando todo mundo ir até Ele. Muitas vezes iam e Ele falava, mas muitas vezes Ele ia em vários lugares e falava em vários lugares. Então nós precisamos fazer isso, não apenas achar bonito, mas tomar a mesma atitude que Jesus. O que nós sabemos sobre Ele é o que nós iremos anunciar para o mundo, que é Jesus. E aí qual é o problema? Muitas vezes nós não anunciamos um Deus que é amor. Nós ainda anunciamos para as pessoas um Deus que é castigador. Exemplo, quando a gente olha para as crianças e diz para os nossos filhos assim: não faz isso que Deus te castiga. É mentira, é você que vai castigar. Então assuma a sua responsabilidade. É você que está bravo.
Eu não entendo como a gente muda a nossa responsabilidade. É aquela coisa, né? Ó, não faz isso que a tua mãe não gosta, ou teu pai não gosta. É você que não gosta. Então dizer eu não gosto, não é para fazer. Às vezes até na missa eu percebo isso, né? Criança faz bagunça, o pai olha e fala assim: não faz isso que o padre vai brigar com você. É você que vai brigar. Porque se eu for brigar, não vai precisar de você avisar. Eu vou lá e brigo com ele, e brigo com você também, você sabe disso. Então assuma a sua responsabilidade, porque nós queremos fugir da nossa responsabilidade, e às vezes colocamos a responsabilidade no outro, às vezes até em Deus. Não, é Jesus que vai fazer, Ele vai fazer a parte dele, mas você precisa de fazer a sua, e assumir que aquilo é sua responsabilidade. Jesus vai agir na vida dele, mas eu também preciso de agir na vida dele, eu também preciso permitir que o Senhor haja. Não é um passe de mágica de Jesus, é uma cooperação. Jesus faz se nós deixarmos. Então eu também preciso de fazer a minha parte, não é? Eu não posso ter uma relação de barganha com Deus. Olha, eu faço aquilo, o Senhor me dá o outro, né? Uma troca com Deus permanente. Não. Então entenda, gente, a resposta de quem é Jesus, ela tem que ser dada na prática, não é teórica, não é na palavra. É a minha vida que deve dizer quem é Jesus para mim e para todas as outras pessoas, o meu dia a dia. Então o cristão não é aquele que sabe tudo sobre Deus. Não. É aquele que sabe que nunca será desamparado por Deus. Isso é muito interessante. Nós precisamos crescer numa coisa, em saber que nós temos o direito de dizer eu não sei. Isso é muito raro na igreja, né? Às vezes tem muita gente que fala besteira, porque às vezes alguém pergunta alguma coisa e você não sabe, você diz assim: mas se eu falar que eu não sei, a pessoa vai ficar escandalizada. Aí a gente fala qualquer coisa, e às vezes fala mal falado, fala besteira. Então muitas vezes tem que dizer: não sei, mas eu vou pesquisar, vou estudar isso e depois eu te falo. Ótimo, essa é a forma correta de fazer. E quebrar essas coisas, né? Esses dias uma pessoa perguntou para mim: padre, quando vai ter o batizado aqui? Próximo batizado? Eu disse: não sei. E a pessoa abriu um olho desse tamanho e fez uma cara de espantada. Disse: como não? O senhor é o padre, como é que o senhor não sabe disso? Eu disse: então, eu sou padre, mas eu não tenho um computador aqui na cabeça. E passa um tempo, o tico e teco já não funciona muito bem. Eu não consigo guardar muito bem essas datas. Mas se você for lá no mural da igreja, vai ter lá as datas do batismo. Se você olhar no site da paróquia, até lá na nossa agenda paroquial vai ter, mas confirma na secretaria, porque pode ter tido alguma mudança de data. Então lá vai ter a data de inscrição, vai ter a data da preparação e o dia do batismo, mas confirma. Porque eu não tenho obrigação de ter tudo na minha cabeça. E eu posso dizer para a pessoa: eu não sei. Aquela pessoa ficou escandalizada porque o padre não sabia uma data. Eu disse: mas não sei mesmo. Eu poderia ter inventado para a pessoa, né, para parecer bonito, é tal dia. Aí depois a pessoa ia vir e ia ter que dizer: me confundia no outro dia, mudaram o dia. Não, eu não sabia mesmo. Então por que muitas vezes nós não fazemos isso? Porque muitas vezes nós inventamos uma coisa, né? Então, quando nós achamos que sabemos tudo de Deus, é um perigo, porque nós achamos que não precisamos de aprender mais nada, que a gente já sabe tudo. O bom é a gente entender que sempre nós vamos descobrindo Deus, a cada domingo, porque nós lemos o Evangelho, que nós já ouvimos outras vezes esse Evangelho, mas nós vemos ele, nós prestamos atenção em um versículo que nós não prestamos atenção da outra vez, nós temos uma nova interpretação que é diferente da outra vez, vai chamar atenção por um caminho que não foi chamado da outra vez. Então cada domingo nós vamos aprendendo um pouco mais. Jesus vai se revelando a nós permanentemente, e aí cada semana nós vamos aprendendo um pouco mais quem é Jesus, para aplicar na nossa vida e para responder ao mundo no nosso modo de viver e de ser, de verdade, quem é Jesus. Então, onde eu vou encontrar essa resposta de quem é Jesus? O documento de Aparecida diz que nós encontramos essa resposta na fé, depois na Sagrada Escritura, depois na Sagrada Liturgia, principalmente na missa dominical, se a gente participa bem da missa, depois na confissão. Quanto tempo você não faz uma boa confissão? Não é aquela confissão lenta para você se enganar o padre, não. É com um bom exame de consciência. Na oração pessoal, você faz oração pessoal. E também oração comunitária. Fora da missa, quantas orações que você tem numa pequena comunidade? Ou você só reza em comunidade quando você está na missa? E principalmente nos gestos de amar e perdoar. Principalmente amar e perdoar os pobres, os aflitos e os enfermos. Gente, mas principalmente na verdade.
Por quê? Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz eu represento ou eu mostro a verdade, ele disse eu sou a verdade. Então a verdade é o próprio Jesus. E o grande problema é que muitas vezes nós não conseguimos olhar para essa verdade. E hoje em dia tem se pregado muitas mentiras usando o nome de Jesus. Às vezes eu vejo cada coisa que se falam de Jesus, gente, que eu fico dizendo, gente, mas Jesus nunca disse isso. Quantas pessoas põem na boca de Jesus palavras que ele nunca disse? E é muito frequente isso. Ou mais do que isso, colocam na igreja de Jesus palavras que ela nunca disse, ou ensinamentos que ela nunca fez. Exemplo, no ano de 2005, apareceu na TV uma notícia falando do sucesso das pesquisas com as células-tronco. Quando terminou a reportagem, a câmera veio bem no rosto do repórter que falava, e ele terminou a reportagem dizendo assim: a Igreja Católica não admite as pesquisas com célula-tronco. A pessoa que assistia aquilo, nós, os telespectadores, começamos a partir daí a ver a igreja como uma entidade conservadora que é inimiga da humanidade. Só que a informação, o comentário dele era falso. É mentira. Muito pelo contrário. Todas as pesquisas começaram nas universidades, né? As universidades começaram na igreja, os centros de pesquisa começaram na igreja. A própria igreja incentiva, né, o tratamento com as células-tronco, principalmente aquelas que vêm do cordão umbilical, que não tiram uma vida. Muito pelo contrário. Só que o que acontece? Ele falou ali na TV, para muitas pessoas aquilo é dogma de fé. E as pessoas dizem, não, mas falou lá na TV que a igreja era contra. Mas quem disse para você que aquela TV, aquele programa, ou o redator, ou o próprio aquele apresentador, ele tem um compromisso com a verdade que é Jesus? Ele não tem. Então muitas vezes nós escutamos coisas, principalmente na TV, e levamos como dogma de fé. Aquilo é a verdade, quando a verdade é anunciada aqui. Só que eles não têm obrigação de falar a verdade, deveriam ter, mas não têm. Por quê? Porque eles não têm um compromisso com essa verdade que é Jesus Cristo. Então muitas vezes se falam muitas mentiras por aí, e nós bebemos, compramos essas mentiras e trazemos para nós, e ainda multiplicamos essas mentiras. Eu tenho ficado muito assustado, principalmente nas redes sociais, né? Tem muitas pessoas que vão lá e compartilham as coisas, né? Dizendo, olha o que o Papa falou. Isso é toda semana. Olha o que o Papa falou nessa semana. Mentira, o Papa não falou nada daquilo. Tem gente que nem lê. Olha o que o Papa falou, vai lá e compartilha aquilo. Às vezes você pega o texto, tem um monte de coisa bonita. Lá no meio tem uma heresia. E tem gente que pega e põe aquilo para frente, não vê. Há um tempo atrás uma pessoa me procurou e disse assim, nossa, é verdade que o Papa falou isso. Eu nem tinha visto, eu fiz assim, quando começou a falar eu disse assim, isso não é coisa que o Papa falaria. Eu disse assim, onde você viu isso? Estava no Facebook. Eu disse assim, o Facebook é o órgão oficial do Vaticano para dizer o que o Papa fala? Não, mas estava escrito lá. Eu disse, então eu posso ir lá publicar uma coisa que você falou e se for mentira, não é? A pessoa disse, então, assim como podem publicar lá uma coisa que o Papa nunca disse. Então quando você ouvir qualquer comentário, vai lá no site do Vaticano, vai lá no site da CNBB, vai lá na Santa Sé e vê lá se realmente ele falou aquilo. Porque às vezes tem muita gente mal intencionada que mistura as coisas, né? E que muitas vezes nós bobinhos vamos levando. E aí a outra pessoa que lê aquilo diz, nossa, olha como o Papa é, olha como a igreja é, olha como a igreja é contra isso. E às vezes não é nada daquilo. E às vezes nem sabe a razão por causa daquilo. Então, gente, toma muito cuidado, porque o evangelho de hoje toca num ponto muito especial, sobre a pertença da igreja a Jesus, né? Afirma que nenhuma força da humanidade, nem demoníaca, nunca poderá destruir a igreja. Por quê? Porque a igreja foi fundada por Jesus, ela é cuidada de Jesus, ela é algo divino, porque foi Jesus que a fundou, porque Jesus deu as chaves a Pedro. E essa promessa que Jesus diz no evangelho de hoje, né? Que nas portas do inferno não prevalecerão sobre ela, é que faz a igreja não acabar. Não são os homens, porque nós somos pecadores.
Por que a igreja é santa e pecadora? Pecadora porque são os homens, nós todos nós somos igreja. Que pecamos, que vamos fazendo a igreja acontecer. E por que ela não acaba? Porque ela é divina. Porque é o Senhor que a segura, porque foi o Senhor que a fundou e que a segura, e que deu a Pedro o poder de ligar e desligar. Então veja bem, a igreja nunca será destruída por causa da promessa de Jesus, porém, a sua fé ela pode ser confundida e enganada, por causa de pessoas que usam de afirmações falsas, para falar mal de Jesus e da igreja. E as coisas que acontecem, gente, são absurdas, absurdas. Um dia desse eu vi um texto de um amigo meu, que inclusive é pastor, muito sério, e ele escreveu dessas igrejinhas aí, ele dizia que o absurdo que é, né, das coisas que acontecem. Então ele dizia assim, que tinha uma igreja que estava arrebanhando uma multidão de gente, essas igrejinhas aí, né, que fazem muito sucesso, né? E aí qual era a promessa da igreja? A igreja dizia assim, o pastor lá da igreja, olha, se você tem preguiça, se você está desanimado, se você está cansado, a culpa não é sua. A culpa é que você recebeu um anjo da guarda preguiçoso. Então, porque o seu anjo da guarda é preguiçoso, que você não tem coragem de fazer nada, que nada certo dá na sua vida, mas nós vamos resolver o seu problema. Você tem que vir aqui na nossa igreja, pagar um valor, e era caro o valor. E aí nós vamos brigar com Deus e obrigar Deus a trocar o seu anjo da guarda. Então você vai receber um anjo da guarda forte, poderoso, mais bonito, um anjo da guarda maior, entendeu? Uns 3 metros maior, com uma asa gigante. E aí tudo vai resolver, você vai ser uma pessoa corajosa, você não vai ter mais problemas nenhum. E diz que estava arrebanhando uma multidão de gente que fazia isso. E ele escrevia lá no texto, eu não sei como que as pessoas acreditam nisso. Mas é muito fácil acreditar nisso, sabe por quê? Porque nós temos a questão de querer terceirizar as coisas. Então não sou eu que tenho que me esforçar. Não sou eu que tenho que lutar contra o pecado capital da preguiça. Não, a culpa não é minha, é do outro. No caso aqui a culpa era do anjo da guarda. Até o pobrezinho do anjo da guarda, gente. Eu não sei vocês, mas eu fico imaginando o meu anjo da guarda grande, bonito, com uma asa imensa. Às vezes eu fico vendo que ele vai fazendo até um ventinho com a asa para ver se eu escuto a voz de Deus. E quando eu não escuto, ele dá uns tapas com a asa para ver se eu acordo. Então a culpa não é dele, é minha. É Deus que está falando, eu não estou escutando. Mas o que nós fazemos muitas vezes? A culpa não é minha, é do outro. É do outro. Quantas pessoas dizem assim, não, isso está acontecendo, mas a culpa não foi minha, foi do demônio. Mas você deixou o demônio entrar. Nós terceirizamos a culpa para o outro. O demônio pode influenciar a sua vida? Pode, se você abrir uma brecha, se você abrir uma porta, se você não abrir, ele não entra. Mas aí é mais fácil eu tirar o meu da reta, né? Dizendo, não, eu não tenho culpa, foi o outro que fez. E a gente faz isso até no mundo espiritual. As coisas não acontecem porque Deus não está me ajudando. Mas eu estou fazendo a minha parte para Deus me ajudar ou não? Essa é a questão que nós nos perdemos muitas vezes. E aí o que acontece? Muitas vezes nós viemos na igreja, mas acabamos não nos encontrando com essa verdade que é Jesus. Por quê? Porque presta atenção, gente, há quantos anos você vem na igreja? Talvez desde pequenininho, quando seus pais te levaram, a primeira vez que você ser batizado, que você vem na igreja. Quantas coisas você já viveu na igreja? Né? Coisas muito boas e também algumas dificuldades. Mas normalmente nós guardamos muito mais as dificuldades e falamos muito mais delas do que as coisas boas. Aí o que acontece? Às vezes a gente vem na igreja, né? Aí às vezes passa a pessoa, em vez de você prestar atenção na palavra que vai te anunciar a verdade, você fica olhando para as pessoas. Então tem gente que vem na igreja e fica percebendo a roupa que o outro está vestido, fica olhando dizendo o outro que não passou perfume hoje. Aí passa alguém que você já teve um problema, já brigou na igreja e disse, pronto, aquela pessoa que eu não gosto está hoje na missa. Você fica o tempo inteiro pensando naquela pessoa e não presta atenção em Jesus. Quantas vezes passa até uma situação, né, ou uma pessoa parecida com algo que já teve um problema com você, você guarda aquilo, ou então passa uma pessoa que durante a semana passou o carrinho da feira em cima do seu pé, está vendo? Aquela pessoa está rezando bonitinho, mas essa semana ela fez isso comigo. E aí o que acontece? Nós guardamos tantas pequenas mágoas de experiências que nós tivemos na comunidade, seja com os padres, seja com líderes de pastorais e movimentos, sejam com irmãos nossos, né?
porque aí nós nos perdemos. Nós poderíamos nos entregar a Jesus e viver esse momento como o grande ápice da nossa fé, mas muitas vezes nós não conseguimos. Por quê? Porque nós ficamos presos a essas mágoas do passado. E aí essa falta de perdão, essa falta de reconciliação vai estabelecendo uma barreira na nossa vida. Então Jesus quer falar conosco, quer nos anunciar a verdade, mas aquilo está tão preso no nosso coração que nós não conseguimos trazer aquilo para dentro de nós. Por isso que eu queria que o dia de hoje, que Jesus fala dessa questão que as forças inimigas nunca poderão contra a igreja, que nós pudéssemos estabelecer aqui um marco no perdão de tudo aquilo que a gente já viveu na igreja. Porque a igreja é divina. Porque Jesus a fez divina. Não é por causa de nós. Nós pecamos e vamos pecar muito ainda. Não é? Nós brigamos, nos entendemos e ainda vamos fazer muitas vezes isso ainda. Quantos casais às vezes brigam por causa disso? Não perdem essa mania. Tem uma briguinha e lembra do negócio que aconteceu lá. Mas 10 anos atrás você fez isso. Mas gente, já passou 10 anos atrás, já caducou. Mas sempre lembra daquilo que aconteceu lá atrás. Você está se ferindo, você está se machucando, já tem tanto tempo, gente. Esquece, aquilo já passou. Ah, mas lá atrás, quando eu te conheci, não é a primeira impressão que fica, é a última. Então viva aquele momento ali, estabeleça aquilo. Então vamos rezar e pedir a Deus isso, que estabeleça esse marco do perdão para nós, com tudo aquilo que nós vivemos na igreja, para nós estarmos sempre prontos, abertos, dispostos a sermos tocados com Jesus e por Jesus, para que a verdade dele seja anunciada na nossa vida. Amém? Fica de pé, por favor. Se isso te ajudar a rezar, recline sua cabeça, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, estamos na tua presença, queremos te pedir nesta manhã que o Senhor toque no nosso coração. Primeiro, Senhor, queremos agradecer por todas as vezes que nós viemos à igreja, todas as vezes que nós entramos numa igreja, mesmo as vezes que nós éramos pequenos, que não tínhamos muito consciência do que estávamos fazendo ali. Agradecer ao Senhor pelas vezes que nós somos e não prestamos muito atenção. Queremos te agradecer pelas vezes que fomos meio até que obrigados. Queremos te agradecer, Senhor, por todas as vezes que de uma maneira ou outra nós podemos ter um contato contigo, em que o Senhor pôde olhar para nós e nós podemos também olhar para ti. Mas hoje, Senhor, nós queremos te agradecer, e não só te agradecer, mas te suplicar que o Senhor possa curar em nós todo e qualquer desentendimento que nós tenhamos tido dentro da igreja. Talvez por alguma má informação, talvez por algum desentendimento com um membro ou com um líder dentro da igreja. Senhor, muitas vezes, pequenas coisas atrapalham o nosso crescimento espiritual. Hoje, Senhor, não queremos te pedir apenas que o Senhor cure as grandes coisas, não, mas também as pequenas. Porque se somos fiéis nas pequenas, também seremos fiéis nas grandes coisas. Cura, Senhor, as pequenas mágoas, os pequenos desentendimentos, as pequenas frustrações que nós tivemos, que muitas vezes, Senhor, elas foram nos afastando, nos deixando distantes daquilo que deveríamos e que poderíamos viver. Senhor, estamos na tua presença e queremos que o Senhor de verdade fale conosco. Queremos que de verdade o Senhor olhe para nós. Queremos que de verdade o Senhor possa trazer no nosso dia, no nosso encontro, uma palavra renovadora de fé, que possa restabelecer essa união, que possa restabelecer essa verdade. Senhor, estamos na tua presença e queremos sim hoje pedir que o Senhor cure o nosso coração. Cure o nosso coração talvez de pequenos desentendimentos ou pequenas feridas que foram sendo criadas e que foram crescendo e que muitas vezes estão escondidas. Por isso pedimos que o Senhor revele agora pelo nosso coração, pelo nosso consciente ou inconsciente, tantas e tantas situações que nos fizeram sofrer. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê esse amor verdadeiro que o Senhor tem pela tua igreja. Essa proteção verdadeira que o Senhor tem pela sua igreja. A nossa igreja, Senhor, ela é mãe e mestra. Quantas vezes nós não gostamos da correção da nossa mãe, mas nós precisamos dela. Quantas vezes, Senhor, que nós não queremos escutar os ensinamentos da nossa mãe, mas a igreja como mãe, ela precisa continuar nos ensinando. Quantas vezes a nossa mãe nos ensina de uma forma e nós entendemos de outra.
Hoje, Senhor, nós queremos Te amar e aprender com o Senhor a amar a igreja da mesma forma que o Senhor ama, mesmo sabendo que ela está repleta de pecadores, de pessoas falhas como nós, que também pecamos e que também erramos. Derrama sobre nós, Senhor, hoje o dom de perdoar. O dom de perdoar talvez aquele irmão que nos fez sofrer, o dom de perdoar talvez aquele pequeno desentendimento, a pequena frustração, talvez no momento em que nós mais precisávamos ou que nós mais esperávamos e que a resposta não veio da forma com que nós esperávamos. Toca no nosso coração, Senhor, hoje, para que nós possamos de verdade estabelecer esse marco do perdão e viver contigo uma experiência pessoal e duradoura, onde viva na nossa vida e prevaleça o amor à verdade, essa verdade que é anunciada a cada domingo, a cada momento que nós viemos aqui e escutamos a Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, estar curados de todas as feridas, de todos os bloqueios, para estarmos prontos para escutar o anúncio da verdade que é Jesus. Louve e bendiga ao Senhor por todas as coisas boas, todos os momentos de intimidade que você já teve com Jesus, todos os momentos que você descobriu que na verdade aquela palavra era para você naquele dia. E não se engane, era mesmo para você. Tome posse disso, louve e agradeça ao Senhor agora. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Cantemos juntos. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Cante com fé. Quero viver Tua palavra, quero ser cheio do Teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Jesus.
Louvado seja nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.